C. Em um período de tensões elevadas entre a Rússia e os Estados Unidos, um F-16 americano intercepta um Su-35 russo no espaço aéreo estrategicamente significativo do Alasca. Enquanto essas potências globais testam os limites, o Su-35 executa manobras inesperadas, intensificando a situação a cada segundo. Um F-16 americano interceptou o Su-35 russo, mas então algo inesperado aconteceu. Em 23 de setembro de 2024, uma interceptação de rotina na Zona de Identificação de Defesa Aérea do Alasca, ou ADIZ, tomou um rumo inesperado e perigoso. Enquanto um F-16 americano do 18º Esquadrão de Caça Interceptador baseado na base aérea de Eielson rastreava um bombardeiro estratégico russo Tu-95, um evento inesperado ocorreu. Um Su-35 russo escoltando a formação de bombardeiros de repente realizou uma manobra de corte à frente. Essa ação arriscada, em que o jato russo cruzou em alta velocidade diretamente na frente do nariz do F-16, causou confusão e tensão imediatas. O piloto americano, cuja reação era claramente audível na gravação da cabine, teve que fazer uma manobra brusca para evitar uma situação perigosa. O NORAD, responsável por monitorar o espaço aéreo norte-americano, afirmou que a manobra foi insegura e não profissional, enfatizando que isso não condiz com a conduta de uma força aérea profissional. Mesmo em espaço aéreo internacional, as aeronaves russas mostraram maior disposição para provocar. Essas manobras são conhecidas por gerar turbulência perigosa e risco de erros, uma séria preocupação dos oficiais militares. Esse incidente reflete o aumento das atividades militares russas na região, com manobras aéreas agressivas e patrulhas conjuntas com aliados como a China. O evento foi comparado às táticas da Guerra Fria, quando encontros agressivos entre pilotos eram comuns. O uso dessas antigas táticas de intimidação pela Rússia demonstra força, com pilotos russos buscando confrontos arriscados sem iniciar conflito direto. A escalada dessas ações coloca ainda mais pressão sobre o relacionamento tenso entre os Estados Unidos e a Rússia, especialmente enquanto o mundo observa a dinâmica geopolítica se desenrolar em áreas sensíveis como o Ártico e outros frentes estratégicas. Esses eventos ecoam táticas do passado e destacam as fricções geopolíticas atuais. Mas como essas interceptações são conduzidas e qual é o significado da ADIZ do Alasca nesse contexto? A interceptação aérea é uma tarefa crucial para forças aéreas militares. Ela envolve interceptar uma aeronave suspeita ou não identificada que se aproxima de uma zona estratégica para impedir que ameace a soberania de um país. A aeronave de interceptação deve reagir rapidamente, identificar as intenções do avião que se aproxima e monitorar a situação de perto para evitar uma escalada. Essas interceptações são cruciais para a segurança nacional, especialmente em áreas como a ADIZ do Alasca, que serve como um sistema de alerta precoce para rastrear ameaças potenciais antes que entrem no espaço aéreo dos Estados Unidos ou do Canadá. A importância estratégica da ADIZ do Alasca não pode ser subestimada. Essa área serve como zona tampão, com muitas interceptações devido à proximidade das rotas militares russas. Ela funciona como sistema de alerta, permitindo ao NORAD detectar atividade suspeita cedo. Essas interceptações são especialmente significativas com o aumento da atividade militar russa na região. Ao testar esses limites, aeronaves russas como os bombardeiros Tu-95 escoltados por Su-35 têm como objetivo avaliar a prontidão e o tempo de resposta dos Estados Unidos. Especialistas geralmente consideram essas ações uma forma de demonstrar força e pressionar sem provocar diretamente um conflito. O Su-35 russo, um caça avançado conhecido por sua agilidade e armamento formidável, é projetado para missões de superioridade aérea e ataque ao solo. Equipado com radar moderno e tecnologia de guerra eletrônica, ele é um oponente formidável. O F-16 americano, por outro lado, é um caça multifunção comprovado em serviço há décadas e conhecido por sua velocidade e precisão. Armado com mísseis ar-ar como o AIM-9 Sidewinder e o AIM-120 AIM-HAM, ele é bem adequado para missões de interceptação. O envolvimento dessas aeronaves nesse incidente destaca a importância da ADIZ como uma linha de defesa e como um palco para tensões geopolíticas. Quando aeronaves russas fazem manobras arriscadas, pilotos americanos precisam manter calma e disciplina sob grande pressão.
Antes de falar dos riscos e da possível escalada dessas ações, quero te fazer uma pergunta para você deixar nos comentários. O que você pensa sobre esses eventos? As interceptações são uma estratégia da Rússia para gerar tensão ou são ações isoladas dos pilotos? Compartilhe sua opinião abaixo. Interceptações de aeronaves militares sempre envolvem riscos, e uma situação pode rapidamente escalar de um encontro para um conflito armado. Neste incidente específico na A-10 do Alasca, onde o Su-35 russo realizou uma manobra de cabeçada bem na frente de um F-16 americano, os perigos ficaram imediatamente evidentes. O espaço aéreo dessas interceptações costuma ser um local de tensão e risco de erros de cálculo. Um erro de julgamento de um piloto pode causar colisão, troca de tiros e até desencadear uma crise militar maior. Os riscos desse tipo de incidente não são novos. No passado, ocorreram quase acidentes por manobras provocativas. Na Guerra Fria, os céus da Europa e do Atlântico eram palco frequente de interceptações entre aviões da OTAN e soviéticos. Um exemplo notório é o incidente de 1983, quando um caça soviético abateu um avião de passageiro sul-coreano, o KAL-007, após ele invadir o espaço aéreo soviético. Embora esse tenha sido um caso extremo, ele ressalta como um erro ou uma reação exagerada podem rapidamente levar a uma consequência catastrófica. No caso da recente interceptação, em 23 de setembro de 2024, a manobra do Su-35 russo foi extremamente arriscada. Uma manobra de corte à frente envolve uma aeronave cortando a frente de outra aeronave em alta velocidade, causando turbulência e aumentando o risco de colisão. Tais ações não apenas colocam em risco a vida dos pilotos envolvidos, mas também ameaçam desencadear reações diplomáticas em cadeia. Este incidente destaca a natureza instável das atuais relações entre os Estados Unidos e a Rússia, já tensionadas por eventos geopolíticos como a guerra na Ucrânia e exercícios militares conjuntos entre Rússia e China. A escalada dessas interceptações não se limita a incidentes aéreos. O risco de uma quase colisão virar conflito aumenta com a tecnologia militar moderna e o armamento das aeronaves. Neste caso, o F-16 americano estava armado com mísseis AIM-9 Sidewinder e AIM-120 AMRAAM. Embora o objetivo principal dessas interceptações seja defensivo, até mesmo uma ação defensiva pode ser mal interpretada, especialmente no calor do momento. No passado, incidentes menores, como a colisão em 2001 entre um avião espião EP dos Estados Unidos e um caça J-8 chinês, levaram a crises diplomáticas que duraram semanas. Isso prova o quão sensíveis são esses encontros, e como uma única manobra, como a ação insegura do Su-35, pode servir de faísca para uma confrontação maior. Considerando esses incidentes, surge a questão: até quando Estados Unidos e Rússia podem manter esses jogos arriscados no céu sem que ocorra um erro irreversível? Você acha que é questão de tempo até um incidente desses sair do controle? O potencial para um erro de cálculo perigoso é evidente, mas como a comunidade internacional responde a essas provocações? Após o incidente de 23 de setembro de 2024, as reações internacionais que se seguiram só aumentaram a tensão geopolítica. Embora a aeronave russa tenha permanecido formalmente no espaço aéreo internacional, o NORAD considerou a ação uma clara provocação. Por outro lado, a reação russa foi muito mais reservada. O Kremlin minimizou o incidente, chamando-o de um exercício rotineiro dentro dos limites internacionalmente aceitos. Esse tipo de reação se encaixa na estratégia mais ampla da Rússia de demonstrar poder sem parecer explicitamente provocativa. O uso de termos como rotineiro faz parte da retórica voltada para normalizar atividades militares em zonas estratégicas e apresentar a presença de aeronaves russas como não ameaçadora. As consequências diplomáticas de confrontos assim podem ter amplo alcance. Esses incidentes costumam ser usados para reforçar posições nacionais e conquistar apoio popular. Militares dos Estados Unidos destacam disposição em cooperar com aliados pela segurança aérea, enquanto a Rússia demonstra ao público interno capacidade de desafiar a influência americana. Essa troca diplomática é um jogo de poder sutil que vai além do próprio incidente e faz parte de um contexto mais amplo de estratégias militares e políticas.
O incidente recente envolvendo o Su-35 russo e o F-16 americano levanta questões sobre as futuras interações entre as forças aéreas dos Estados Unidos e da Rússia e como isso afetará as estratégias militares de ambos os países. Interceptações na ADIZ do Alasca não são novidade, mas a intensidade e o caráter arriscado dessas manobras parecem estar aumentando. Esse incidente mostra que o valor estratégico do Alasca e do espaço aéreo ao redor continua sendo crucial no jogo geopolítico entre as potências mundiais. Os Estados Unidos podem reforçar sua defesa aérea no futuro. Isso pode envolver o envio de mais patrulhas e radares avançados para monitorar melhor ameaças. O aumento das provocações militares pela Rússia, assim como pela China em outras partes do mundo, obriga os Estados Unidos a se adaptarem constantemente e anteciparem novas táticas usadas contra sua defesa aérea. Ainda é um equilíbrio delicado entre defesa e evitar escalada não intencional. A Rússia, por sua vez, segue firme em reforçar sua presença em áreas estratégicas aéreas e marítimas. Ao realizar manobras arriscadas como as do Su-35, a Rússia mostra que está disposta a ultrapassar limites e desafiar a prontidão dos Estados Unidos. Essas ações não são apenas testes, mas também servem para reforçar tanto a percepção interna quanto externa do poder militar russo. No entanto, o risco é que uma estratégia baseada em provocações possa rapidamente se transformar em um conflito mais sério se uma das partes envolvidas reagir de forma inadequada. Esses encontros destacam a importância da comunicação diplomática e de protocolos internacionais para evitar escalada. Embora confrontos como esse geralmente terminem sem ações militares diretas, eles aumentam a tensão e a desconfiança entre as grandes potências. As consequências de um incidente grave podem ser de grande alcance, não apenas para os países envolvidos, mas também para seus aliados e para o cenário geopolítico mais amplo. Uma situação dessas pode desencadear uma série de medidas militares e diplomáticas que poderiam desestabilizar a política mundial. Para os Estados Unidos e para a Rússia, é crucial reconsiderar suas estratégias e pensar em como evitar esse tipo de confronto no futuro. Aprimorar os protocolos, treinar os pilotos para evitar escaladas e promover canais de comunicação entre as unidades militares pode ajudar a prevenir mal-entendidos desastrosos. Os riscos crescentes dessas provocações não podem ser subestimados aqui e têm implicações para as estratégias militares futuras. Como isso se encaixa no xadrez geopolítico mais amplo? E quais são as perspectivas? Os incidentes no espaço aéreo sobre a ADIZ do Alasca não são os únicos sinais de tensão entre os Estados Unidos e a Rússia, mas também refletem um jogo de xadrez geopolítico mais amplo que está acontecendo em todo o mundo. A ascensão de novas alianças militares e a cooperação entre países como Rússia e China têm um impacto direto na situação de segurança global. Os voos de bombardeiros russos e chineses próximos ao Alasca neste ano mostram como grandes potências colaboram para exibir influência e poder. Essas atividades combinadas não têm apenas o objetivo de testar a resposta militar dos Estados Unidos, mas também servem para mostrar aos aliados dos Estados Unidos que os oponentes estão trabalhando de forma mais próxima. O uso de drones avançados e a melhoria dos sistemas de radar e comunicação são fundamentais para garantir a segurança e reduzir o risco de erros de cálculo. Nesse cenário, cresce a necessidade de cooperação internacional e treinamento. Programas multilaterais de treinamento, onde pilotos aprendem a manobrar de forma arriscada e agressiva sem elevar a tensão, estão se tornando mais importantes. Esse treinamento envolve cenários com manobras inesperadas, como a cabeçada frontal, para ensinar pilotos a reagir rápido e desescalar situações. O objetivo é aprimorar a disciplina e a capacidade de resposta dos pilotos, potencialmente salvando vidas e prevenindo conflitos militares. Também é importante notar as inovações tecnológicas usadas pelas forças aéreas militares. Os F-16 dos Estados Unidos, embora sejam formidáveis, estão sendo cada vez mais substituídos por aeronaves mais modernas, como o F-35 Lightning II, que possui melhores capacidades de furtividade e sensores mais avançados. Ao mesmo tempo, a Rússia está investindo em versões mais avançadas da série Su, como o Su-57, com o objetivo de dar à sua força aérea uma vantagem em confrontos futuros. Essa corrida tecnológica coloca uma pressão adicional sobre os pilotos para que se adaptem continuamente e dominem as técnicas mais avançadas.
Esse incidente envolvendo o Su-35 russo e o F-16 americano mostra o quão frágil é o equilíbrio no espaço aéreo sobre zonas estratégicas como a ADIZ do Alasca. Acha que esses encontros podem causar conflito? Comente sua opinião. Essas interceptações mostram como um encontro pode rapidamente virar uma situação grave. Apesar das grandes potências demonstrarem força e desenvolverem novas tecnologias e treinamentos, o risco de erro de cálculo persiste. O mundo observa ansiosamente enquanto essas confrontações reorganizam o cenário geopolítico. Obrigado por assistir a esta análise. Inscreva-se no nosso canal e fique por dentro de todas as novidades da Navy Media. Deixe sua opinião nos comentários. Juntos continuamos atentos aos acontecimentos que estão mudando o mundo. Obrigado por assistir.